Olá, para quem não me conhece, eu sou Luciane e eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha experiência na avaliação de resultado individual. O primeiro ponto que temos que ter em mente é que a avaliação de resultado individual, ela não é uma ferramenta para punir o servidor. Pelo contrário, ela é uma ferramenta pela qual o liderado tem a possibilidade de saber a quantas andam as suas entregas, a quantas andam a qualidade e ao desenvolvimento das suas competências frente às entregas feitas. O líder, por sua vez, tem que ter um cuidado na distribuição dessas tarefas ao seu liderado. Ou seja, o processo começa na distribuição das tarefas por parte do líder. Isso quer dizer o quê? Para que o líder possa fazer uma distribuição justa e equânime, ele precisa conhecer o perfil do seu liderado. Ou seja, as distribuições das tarefas, elas devem estar de acordo com o perfil e com a capacidade e as competências que cada liderado tem de desenvolver aquela atividade. Então, é muito importante neste processo que o líder conheça o seu liderado e as habilidades e competências que ele tem para cada tipo de tarefa. Nesse processo é importante, portanto, que o líder tenha um diálogo franco e uma comunicação aberta com o seu liderado, estabelecendo com ele quais as expectativas daquela tarefa que lhe vai ser entregue, discutindo e acordando prazos. Muitos dos prazos já estão pré-definidos no catálogo de serviço. Isso, de certa forma, facilita para o líder, inclusive para o liderado, que já tem um conhecimento prévio desse prazo de entrega. Entretanto, isso não retira que, dada a condição de alguma atividade, seja ela mais célere ou de maior importância, aquele prazo do catálogo possa ser redefinido pelo líder com a devida comunicação ao seu liderado, para que ele possa, então, gerenciar com outras atividades que ele tem já distribuído lá no seu gerenciador. Nesse processo, eu chamo a atenção do liderado para que ele tenha uma rotina diária de sempre chegar no seu ambiente do gerenciador e verificar todas as atividades que lhe foram distribuídas, analisando os prazos, porque é de sua responsabilidade esse cumprimento de prazos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que numa condição de você ter tido uma atividade que lhe foi distribuída, que se sobreponha a um outro prazo ou que esteja muito próximo de um outro prazo, de uma outra atividade que você tem que entregar. Qual é então, a responsabilidade do liderado? Ele deve mover o seu cartão para o seu líder e numa conversa prévia, repactuar prazos que porventura possam ser prejudicados de uma atividade que possa ter sido encaminhada se sobrepondo a outra. Isso é muito importante. Por quê? Porque o gerenciador vai registrar toda a movimentação de tempo, prazo e atividade. Então, uma vez que você comunica ao seu líder essa sobreposição de atividades, esse prazo pode ser repactuado e assim você não fica prejudicado em um possível descumprimento ou que seria um descumprimento de prazo, que na repactuação deixa de ser. Uma dica muito importante nesse processo é que tanto o líder quanto o liderado precisam estabelecer uma rotina de verificação. O líder, rotina de verificação da distribuição das atividades e do recebimento das atividades para a supervisão, e do liderado, diariamente, fazer uma rotina das atividades e dos prazos que estão delegados à sua responsabilidade, para que assim haja um cumprimento de metas setoriais, de prazos estabelecidos e de forma que isso não venha afetar a própria avaliação individual, ou, podendo dizer, que venha de forma positiva ao processo de avaliação individual. Outro ponto importante a destacar aqui, no que se refere ao aspecto para o líder, é que o nível de interação e diretividade que ele vai ter com a sua equipe vai demandar muito da maturidade dessa equipe. É o que a gente chama de liderança situacional. Quer dizer o quê? Quanto mais madura for uma equipe, menor vai ser a necessidade de intervenção desse líder, porque é uma equipe autônoma, ela tem uma autonomia na execução de suas tarefas. Entretanto, equipes menos maduras vão precisar de uma intervenção maior e de um direcionamento maior desse líder para que, ao final, as atividades possam se completar no tempo, no prazo e na qualidade necessária. Após a entrega das atividades, o líder, então, vai conferir uma nota individual para cada uma das atividades entregues pelo liderado. Essa avaliação vai levar em conta prazo e qualidade. Para auxiliar o líder, nós temos uma tabela de avaliação de resultados que traz uma escala de notas que possam possivelmente ser atribuídas a cada atividade.
Para cada nota, há uma sequência de evidências com exemplos daquilo que o líder deve considerar para aferir a sua nota. E nesse processo é muito importante que o líder, ele avalie a atividade e não a pessoa individualizada que realizou a atividade. Claro que nós teremos liderados que terão um desenvolvimento maior, com entregas mais céleres, nós teremos outros que entregarão suas atividades de forma mais demorada ou com mais correções. Tudo isso deve ser levado em consideração olhando para a atividade, para as competências exigidas para desenvolver aquela atividade para atribuir a nota, e não olhar individualmente na pessoa do servidor. É importante que, ao receber a atividade, o líder possa fazer a avaliação dessa entrega o quanto antes possível, ou seja, de forma tempestiva, sob pena do que nós chamamos de vício de recenticidade. Ou seja, quanto mais distante a avaliação, o líder vai ter como parâmetro dessa avaliação fatos recentes, quando essa avaliação já foi entregue lá atrás. E isso acaba por quê? Acaba por prejudicar o feedback que o líder tem que dar para o seu liderado. Lembra que eu falei no início? O objetivo principal da avaliação de resultado individual é o feedback. Então, quanto maior a tempestividade nessa avaliação, maior e melhor será o feedback dado ao liderado, de forma que ele saiba o quanto andam as entregas dele, para poder receber não só o feedback quanto as avaliações, mas como uma nota adequada à própria trabalho entregue com base nos parâmetros da sistemática. Importante também que o liderado tenha em mente que, ao desenvolver as suas atividades, as suas tarefas diárias, ele tem um acordo de trabalho em que naquele acordo de trabalho existem competências que devem ser apresentadas por ele na sua atividade diária cotidiana. Então, ele tem que ter esse comprometimento com aquilo que ele firmou no acordo de trabalho, porque o seu líder, ao receber a sua atividade, 2 pontos vão ser considerados. O primeiro é que essa nota vai ser levada sempre em consideração a sua primeira entrega, ou seja, qual foi o seu grau de comprometimento nessa sua primeira entrega feita, independente desse trabalho ter dado ou não retrabalho e ao final ele ter se aperfeiçoado. O segundo ponto é que, ao desenvolver essas atividades, essa entrega, você esteja comprometido com as suas competências firmadas no acordo de trabalho. Então, é importante, nesse processo também, que haja um diálogo sempre constante, contínuo e aberto entre líder e liderado, no sentido, por exemplo, de repactuar grau de complexidade de uma atividade. O seu líder pode ter lhe delegado uma atividade com um grau complexo ou com um grau menos complexo, e você, ao analisar, detectou que essa atividade ela é mais complexa do que consta lá registrado no seu gerenciador. O prazo entregue ele é insuficiente porque você tem outras tarefas, como eu disse. Então, é muito importante que isso seja sempre levado em consideração. Prazo de entrega, competências e diálogo franco e aberto entre líder e liderado. Nesse sentido, eu tenho uma boa prática para compartilhar com vocês na unidade que eu trabalho. Todas as manhãs, a primeira atividade do dia é eu verificar os processos, os documentos, todas as demandas que adentraram ao gabinete. Eu faço uma análise de cada atividade segundo o grau de complexidade e de expertise e competência que cada assessor ou assistente tem para desenvolver aquela atividade. Algumas atividades já são padrão, que elas já são automaticamente delegadas a determinados servidores. Outras, eu preciso que necessita, às vezes, de um conhecimento maior. Antes de fazer a distribuição, eu vou olhar a carga que cada atividade, cada servidor tem a sua responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes, antes de distribuir essa atividade, eu vou precisar dialogar e conversar com minha equipe para fazer uma distribuição equânime, porque isso é muito importante. Por quê? Porque eu abro um diálogo com a equipe e, de uma forma democrática, quando possível, eu faço a distribuição e, às vezes, preciso redistribuir outras atividades que já estavam para um determinado assessor, eu tenho que distribuir para outro. Por quê? Porque a atividade que chegou ela é complexa e depende de um determinado conhecimento de uma pessoa que tem habilidade para desenvolver de forma mais célere e eficiente. Isso é o que eu chamei lá em cima de liderança situacional. É o grau de maturidade que eu vejo de cada um para desenvolver as atividades. A atividade desenvolvida, então, eu movo o cartão e, a partir dali,
cada assessor, cada assistente tem a autorresponsabilidade de olhar as suas atividades e desenvolvê-las no tempo e no prazo. Concluir a atividade, esse servidor ele move o cartão dele para correção. Então, na manhã, no primeiro horário da manhã, após distribuir as atividades, a minha função como líder é a coluna de correção. Então, o meu trabalho diário, ele vai estar focado naquela planilha de correção, naquela coluna de correção. Ali eu abro cada cartão, porque muitas vezes o assessor só está me pedindo para repactuar um prazo. Outras vezes ele encaminha efetivamente para a correção. Feito isso, o que eu faço? Eu faço a avaliação. O servidor sabe que a nota dele é a primeira entrega que ele faz, e quando eu movo essa atividade, caso tenha correção para ele, eu já movo para ele dizendo qual é a nota que eu vou atribuir. Eu ainda não atribuí essa nota. Eu dou para ele o parâmetro da minha nota. Por exemplo, eu digo para ele, nota 9. E lá eu coloco o rol das ocorrências e daquilo que ele tem que corrigir e que justifica a minha nota 9. O servidor, ao receber essa atividade, caso ele queira dialogar comigo sobre essa nota, que ele não concorde, porque lembra, eu ainda não registrei essa nota no gerenciador. Então, muitas vezes, ele vem e diz o seguinte, peço para rever a nota, porque a atividade, apesar de ser simples, exigiu mais pesquisas, e lá ele traz toda a argumentação dele e move o cartão de volta. Caso eu concorde com essa mudança, ao mover o cartão em feito para eu poder avaliar, eu já me posiciono dizendo concordo ou não concordo, mantenho ou altero sua nota e movo o cartão para o feito. E ali nós temos, então, uma conversa, um diálogo todo registrado ali dentro, que inclusive facilita tanto o líder quanto o liderado para um futuro recurso que possa vir após a avaliação de resultado. Isso tem se mostrado muito efetivo, muito célere para o acompanhamento e para as avaliações que eu faço na minha unidade de trabalho. Agora que você já sabe sobre a avaliação de resultado individual, que tal saber um pouquinho mais sobre a avaliação de competências? Então siga os trilhos e assista os próximos vídeos e fique por dentro de todo o processo da sistemática de gestão de desempenho.